Eu li aqui no site expresso.pt também, que é um dos sites de notícias aqui de Portugal, fala da linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Eles falando, estamos a receber o dobro das chamadas que recebíamos agora na quarentena. O número de pessoas que telefonam para a SOS Voz Amiga, a mais antiga linha telefônica de prevenção do suicídio em Portugal, aumentou desde o início da pandemia do Covid-19. Ligam pelas mesmas razões que o faziam antes, mas há qualquer coisa de diferente nelas. Estão mais ansiosas. Algumas delas já perderam o emprego e outras receiam vir a perdê-lo. Muitos estão tendo depressões por estarem desempregadas e muitos estão tendo depressões por medo de perder esse emprego. E muitos por outras razões. Muitos não deixaram de ter, porque a depressão ela não escolhe hora, nem lugar, nem pessoas para acontecer. Mas eu quis trazer isso aqui porque eu achei meio assustador. Eu vou buscar só o que as pessoas falam. Tem havido um acréscimo significativo de chamada nos últimos dias. Em média, são 600 chamadas por mês. No último mês foram 800, e isso em março, tá? Mais, aliás, quase o dobro. Se contabilizadas as que foram efetuadas, mas as quais não conseguiram dar resposta. As pessoas continuam a ligar pelas razões que ligavam antes, sobretudo a solidão, até a solidão em família, mas há agora um denominador comum, a ansiedade. A depressão está vindo muito acompanhada com a ansiedade, elas estão andando assim, ó. Tanto que um dos sintomas da depressão também é a ansiedade. Só que tem uma diferença muito grande entre a ansiedade e a depressão. Tem gente que sofre só de ansiedade, tem gente que sofre só de depressão, tem gente que tem os dois. E, sinceramente, depois que eu passei a pesquisar um pouquinho mais sobre a ansiedade, se encaixa muito bem comigo em certas coisas, inclusive a palpitação também é da ansiedade. A palpitação também tem ansiedade. As principais queixas dessas pessoas que ligam prevalece a depressão, se sentirem sozinhas, ansiedade com insegurança, frases como não faço ideia do que vai acontecer e não sei até quando terei de estar em casa e não sei se vou voltar ao emprego, são muito frequentes. Como se a ansiedade fosse de fato o denominador comum de todas as chamadas que agora recebemos. Se manifesta independente do motivo principal pelo qual a pessoa ligou. Há algumas pessoas que nos ligam há anos. Aqui nós designamos os habituais. E é nesses que isso se nota mais. A queixa dessas pessoas normalmente é sempre a mesma. Há uma determinada história e de cada vez que ligam a história repete-se como quase nenhuma alteração. Mas agora introduziu-se esta nova situação e a cada passo notamos que aquela pessoa está cada vez mais ansiosa, mais nervosa, com mais medo. Além disso, a semelhança do que aconteceu durante a crise econômica, nota-se também um acréscimo nas chamadas que têm a ver com problemas econômicos. Muitos estão sofrendo com essa solidão, com essa ansiedade de não poder abraçar os filhos, os netos, os pais, os avós, as pessoas que amam, não poder estar com os outros, muitos moram sozinhos, né? Agora muitos, mesmo estando em família, às vezes adquirem ansiedade, depressão, ou por medo de não voltar ao emprego, de não saber o que vai acontecer. Mas o que eu achei muito estranho e engraçado foi que o número de divórcio cresceu com a pandemia, né? É como se as pessoas não aguentassem mais ver a cara umas das outras. Que ridículo, gente, que absurdo. E, sinceramente, eu achei um absurdo isso. Vou até trazer mais pra frente se eu lembrar e se calhar também, mas... Pelo amor de Deus, gente, que é isso? As pessoas não estão sabendo mais conviver umas com as outras.
Prefere ficar na rua, prefere ir pra longe do que suportar a cara daquela pessoa. Que horror. É que tem muitas pessoas que têm facilidade de expor seus problemas, tem outras que nem tanto. E a essas eles têm que dar um pouquinho mais de espaço. Eles têm um treinamento próprio, eles não podem ligar para a pessoa de volta. Eles não podem ligar para a pessoa que tem que procurar, a pessoa que tem que ligar. Eu não sei se com o CVV aí no Brasil é a mesma coisa, não sei como é que funciona. Eu também não saberia aqui de Portugal se eu não tivesse encontrado essa matéria. Eu esbarrei nela sem querer. Que muitas vezes tem muito silêncio nas chamadas. E muitas vezes as pessoas ligam, eles dizem boa tarde, boa noite, coisa assim, e do outro lado nada, a pessoa não responde, mas também não desliga. É como se ela ficasse à espera, sabe? Esperando a outra pessoa falar. Esperando o atendente falar, no caso. Quando eles percebem que há essa dificuldade, eles simplesmente dizem: nós estamos aqui. Estamos aqui deste lado, estamos aqui consigo e vamos ficar aqui o tempo que for preciso. E quando você sentir a vontade para falar sobre o problema que levou você a ligar, pode falar. A gente pode conversar. Você pode conversar comigo. É só isso que eles podem falar. E muitas vezes é só isso que precisa, né? A gente só precisa saber que tem alguém ali para ouvir quando você quiser desabafar. É isso que dizemos e normalmente resulta com mais ou menos hesitação. A pessoa começa a falar devagarinho e quando tem certeza de que do outro lado da linha há quem esteja disponível para ouvi-la, acaba saindo tudo. Acaba tudo por sair em um torrente. As pessoas vivem aprisionadas nas suas coisas. Isso é verdade. Em termos de prevalência por idade e sexo, mantém-se os mesmos números independente da queixa? Eles falam que sim, se mantém, que as pessoas com idades entre 46 e 55 continuam a ser as que mais telefonam. Logo a seguir, 36 a 45 anos e depois 56 a 65. E assim há muito tempo. Antes eram mais mulheres que ligavam, agora homens estão ligando quase tanto quanto elas. Muitas não estão sabendo lidar com o confinamento. Muitas estão se queixando por não conseguir marcar consultas com psicólogos e psiquiatras devido à pandemia. Próxima pergunta. As chamadas de suicídio também aumentaram? Tenho tido cuidado de verificar isso. Esperar-se-ia nessa situação que o número de chamadas em que é óbvia a intenção suicida aumentasse, mas a verdade é que isso não aconteceu. Quer dizer, aumentaram, mas na mesma proporção do que as outras. A porcentagem de chamadas de suicídio que recebemos mantém-se nos 6%, 7%, o que não quer dizer que esses casos de solidão e isolamento, depressão, não possam derivar nisso, se não forem acompanhados. É algo que as pessoas têm dificuldade de verbalizar, assim, essa intenção suicidária? Temos duas situações diferentes. As pessoas que mal levantamos o telefone e damos as boas-vindas, falam imediatamente dessa intenção e dessas ideias. Nossa, que terror. No decorrer da conversa, no entanto, muitas vezes acabamos por perceber que foi só uma espécie de descarga e que essa intenção, afinal, não era assim tão evidente, que a pessoa, apesar de seu enorme sofrimento, não corre esse risco. Depois há outras que começam por apalpar o terreno, vão falando disso e daquilo, e quando já se sentem mais à vontade com quem está deste lado do telefone, acabam por dizer que isso já lhes passou pela cabeça ou ainda passa. Ou seja, não dá para saber exatamente. Por isso que tem sempre que levar a sério. Essas são as partes que começam a ficar mais tenebrosas, digamos assim. Já tava, né? Tipo, só dessas ligações, mas olha isso. E os voluntários não têm propriamente um manual de instruções para lidar com esses casos, não é? Não há qualquer tipo de manual. Como se fosse simples assim.
Há normas que nos comprometemos a cumprir, como garantir o anonimato, não fazer juízos de valor, não manifestar preconceitos, não pressionar, valorizar o sofrimento e respeitar a intenção, mesmo que a intenção da pessoa seja se suicidar. E mesmo sendo nós pró-vida. Eles são pró-vida, mas eles têm que respeitar a decisão da pessoa, mesmo que ela queira se suicidar. Nossa, é foda. No geral, o que tentamos fazer é perceber como é que a pessoa chegou até ali. O que aconteceu para trás, o que levou ela a isso, né? E normalmente dá resultado. Havia um psiquiatra que dava formação nesta área e que dizia que se houvesse um manual, nem seriam necessários voluntários, de fato. Bastaria gravar uma mensagem a dizer: para a depressão, clique a tecla 1. Para a solidão, clique tecla 2. É tipo isso. E a solidão, como eu já disse, é muito mais abrangente. Cada um sofre a sua. Há palavras ou frases que não podem dizer? Há outras organizações a nível mundial que fazem o mesmo que nós fazemos, como a Befrienders, os Samaritanos, que tem por norma perguntar sempre à pessoa que liga, independente da razão por que o fez, se já pensou ou tentou suicidar. Nós não fazemos isso. Eu concordo, eu acho que devia ser assim. Por que não? Porque partimos do princípio de que se a pessoa pensou ou tentou, só nos diz se quiser. Isso é verdade. Mas enfim, acho que devia ter outras formas de abordar, sei lá. Poder fazer mais, sei lá. Damos essa oportunidade, mas não pressionamos, não colocamos a questão. Aliás, as perguntas devem ser sempre colocadas de forma muito subtil. Às vezes, se notamos que a pessoa tem mais dificuldade em expor o problema, vamos dando um jeitinho, mas nunca pressionando. Também não damos conselhos. Vá aqui ou acolá. Não. O máximo que podemos fazer é perguntar, em casos de doença psiquiátrica ou perturbação psicológica, se está a ser acompanhada ou se tenciona a sê-lo. Podemos sugerir, mas não recomendar. Dar espaço, portanto? Exato. O nosso lema é Ligue-nos, nós escutamos. E nem imagina a diferença que faz dar espaço e a pessoa sentir a vontade para falar. O anonimato ajuda, isso realmente. Só da pessoa sentir que pode falar com alguém e dela saber que aquilo ali não vai sair dali, porque muitos têm vergonha. Eu acho que todos devem ter vergonha de ter essa doença, mas muitos devem ter vergonha de isso vir a público, né? Por exemplo, pessoas com carreiras profissionais, né, já bem estabelecidas, pessoas de cargo importante, pessoas, enfim, que têm uma imagem a ser zelada, digamos assim, ou que tem só vergonha, que tem só medo de que descubram mesmo, medo de ser julgado, ou coisa assim. E realmente eu acho que o anonimato nesse caso ajuda muito, né? E o fato de ter uma pessoa ali que possa te ouvir, mais ainda. Às vezes só o fato de ter uma pessoa para te ouvir já ajuda muito. Estamos lado a lado, ouvindo com o ouvido, o desabafo acaba sempre por chegar. Entendemos as chamadas de suicídio como um pedido de ajuda, isso é verdade. E é isso que são, caso contrário, a pessoa limitava-se a fazer o que tinha decidido fazer. Portanto, é tentar que a pessoa se abra, se liberte de alguma pressão. E quantas vezes não aconteceu já a pessoa falar e mudar de ideia e não fazê-lo? Naquela tarde ou naquela noite, pelo menos. Há um processo de recentramento à medida que a pessoa vai falando e desabafando tudo aquilo que não tinha podido desabafar com ninguém. Depois ela vai se, ela vai se recentrando em si própria.
Analisa-se e acaba por perceber que, por mais estreita que seja, há sempre uma janela, uma hipótese de encontrar uma solução para o problema. Isso acontece como eu lhe dizia, e as pessoas mudam de ideias e nós sabemos que pelo menos naquela noite não aconteceu. Mas como é que sabem se é garantido o anonimato? Porque vamos recebendo mensagens de agradecimento por e-mail, seja nos dias a seguir ou seja mais tarde. No ano passado recebemos um e-mail de uma senhora agradecendo-nos por termos ajudado há 20 anos. Ela não especificava o tipo de ajuda que tinha pedido e que nós tínhamos dado, mas agradecia. Dizia que nós tínhamos sido fundamentais na decisão de não levar por diante aquilo que tinha planeado. E que a chamada deles permitiu-lhe mudar de rumo e que passou a viver de forma mais tranquila a partir desse momento. O anonimato é uma angústia? Sim. É a angústia de todos nós voluntários. Faço uma ideia. Meu Deus. Eu não dou conta. Não daria conta. Não tem psicológico para isso. Naquele momento podemos ficar confortados porque conseguimos contrariar a intenção da pessoa, mas não sabemos o que ela vai fazer dali para frente. Segundo os psiquiatras, essas intenções correspondem a picos, isso é verdade. Eu já li isso mesmo. Se a pessoa tiver alguém por perto a pedir ajuda, no momento em que ela estiver realmente querendo suicidar, pensando, planeando isso, planejando no caso, aqui fala planeando, se tiver uma pessoa perto para ajudar, para auxiliar, para dar apoio, o pico passa, mas não quer dizer que não apareça dali a 2 ou 3 meses, ou dias, né, sei lá. Há pessoas que nos pedem ajuda através de e-mail, partindo do princípio de que podemos ligar-lhes a seguir, mas não podemos ligar. Às vezes dá muita vontade de ligar, e quantas vezes durante a chamada não sentimos vontade de já sair dali, correr e abraçar a pessoa, mas as normas não nos permitem. Isso é muito triste isso. Também não podemos chamar o 112, que é o número que a gente liga aqui para a polícia no caso de emergência. Como 190 do Brasil. 190 para a polícia, né? Aqui é 112 é para a polícia também, mas eu acho que 112 aqui você também liga para bombeiros, enfim, não sei. Mas enfim, é que chamaram 112 ou a polícia em caso de emergência. É assim. É assim que eles trabalham. É triste, é foda. Você tem que meio que ser sangue frio, digamos assim, né? Você tem que ter um psicológico muito forte. Você tem que. É foda. Cara, eu tô tremendo de frio. A duração das chamadas continua a ser variável, como foi dito numa entrevista anterior? Sim, uma chamada tanto pode durar 5 minutos, porque apetece a pessoa a falar um bocadinho, porque ainda não falou com ninguém naquele dia, e trocam-se médias dúzias, e trocam-se média dúzias de frase, média dúzia, e ela desliga a chamada, como pode durar 3 horas. É o caso daquelas chamadas em que a pessoa já tomou a decisão de se suicidar e tem tudo preparado, mas pede companhia para os últimos minutos. Imagina a cabeça de quem está atendendo. E também imagina a cabeça de quem está planejando isso. Que, nossa senhora, que situação. Imagine como fica o voluntário que está do outro lado da linha. Eu próprio atendi algumas assim, quando ainda atendia chamadas, e nem sempre consegui contrariar a intenção da pessoa. Isso ainda me pesa um bocado. De vez em quando, lembro-me disso, incomoda-me. Felizmente, são poucas chamadas assim. É foda, velho. É foda. É muito triste. É muito triste
quem passa por isso, é muito triste. Quem trabalha nesses voluntariados, imagina como não deve ficar a cabeça dessas pessoas. Muitas devem ficar traumatizadas, muitas devem até desenvolver problemas com isso, até depressão com isso. É complicado, mas eu admiro muito quem trabalha com isso. Graças a Deus eu nunca precisei ligar, graças a Deus, né? Mas nunca liguei para nenhum desses telefones, mas indico ligar assim, se caso você precisar, claro. E é isso, é foda. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria, não. Eu realmente queria ser voluntária num lugar desse, mas eu não conseguiria ficar num lugar onde eu não pudesse intervir, onde eu não pudesse fazer nada. Tipo, poxa, você não pode ir de encontro com a pessoa, você não pode ligar pra pessoa, você não pode fazer nada. Eu não tenho sangue pra isso. Eu não dou conta. Eu não conseguiria conviver comigo mesma se uma pessoa virasse pra mim e falasse assim: eu vou me suicidar, eu só quero que você fique comigo durante uns minutos. Eu não saberia como reagir numa situação dessa. Eu não. Eu, sinceramente. Aí muitos vão pensar, tipo, então pra que você tá fazendo isso? Gente, cada um tem seu limite. Eu ainda não sei exatamente quais são os meus, porque eu tô entrando nisso, digamos assim, agora. Mas eu, de antemão, já falo, eu realmente eu não sei como eu reagiria nisso, como o que eu faria. Eu ficaria desorientada, desesperada, sei lá, velho. Mas eu não sei se eu ia simplesmente não. Com certeza eu não ia simplesmente só ouvir e não fazer nada. Eu acho que eu não ia dar conta de fazer isso. Deve ser muito pesado para ambos os lados. Mas enfim, espero que realmente eu nunca tenha que passar por isso, porque eu não sei se eu tenho psicológico para isso. Não, definitivamente eu não tenho psicológico para isso. Tô tentando imaginar que eu não teria psicológico para isso, para uma pessoa virar para mim e falar assim: olha, eu já estou decidida, já está tudo pronto. Eu só quero que você fique comigo durante os últimos minutos. Meu Deus. É melhor a pessoa realmente ligar para o CVV, ligar pro Voz Amiga aqui em Portugal, porque ligar para mim, conversar comigo, e eu não poder fazer nada, eu não poder intervir, eu não poder chamar a polícia, os bombeiros, a marinha a aeronáutica, o exército para casa daquela pessoa, eu não sei se eu daria conta, sinceramente. Eu não tenho sangue para isso, eu não tenho psicológico para isso, eu não, sinceramente, eu não sei se um dia eu vou ter. Eu nunca tive, mas eu não sei se um dia eu vou ter. E, sinceramente, conhecendo-me do jeito que eu conheço, eu não consigo simplesmente ouvir uma coisa assim e não fazer nada. Então já saiba que se Deus me guarde, eu ouvir isso de alguém, eu vou intervir. Então já saiba que se você me procurar para falar isso, falar que você já está decidido, que você já está com tudo pronto, coisa assim, saiba que se for comigo, eu vou intervir. Eu vou mandar o exército, a aeronáutica, a marinha baixar na sua casa para impedir isso, porque eu não dou conta. Eu destruiria isso. Eu destruiria. Eu não tenho psicológico, não dou conta. Não dou conta disso.
O que eu posso fazer é te ouvir, é te acolher, mas não espere que eu não vá intervir de alguma maneira, tipo, se você estiver pensando em fazer uma besteira dessa. Porque a vida é a coisa mais preciosa que a gente tem aqui na Terra. Então, eu realmente sou pró-vida, como dizem, disseram aqui, então saiba disso. Se você me procurar com essa intenção, eu vou intervir. Eu não vou simplesmente ouvir. Já saiba disso. Eu não consigo. Eu não consigo. É isso.